Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de setembro de 2025. Após morte trágica, espírito de Abel retorna e aparece para Rosa em Dona de Mim. Parte 1. Abel, Tony Ramos, será vítima de um gravíssimo acidente de carro em Dona de Mim e morrerá na novela. Antes de partir totalmente, no entanto, ele ainda se despedirá da mãe. O empresário aparecerá em um sonho de Rosa, Sueli Franco, e os dois terão uma conversa muito emocionante. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta, primeiro, na novela da Sete da Globo, o personagem de Tony Ramos cairá no pior dos golpes de Jaques, Marcelo Novaes. Para se vingar do irmão e impedir que ele denuncie a polícia, o vilão sabotará o carro de Abel, cortará os freios. Quando estiver na estrada, o empresário perceberá o problema e até conseguirá fazer o veículo parar, ao jogá-lo contra um guarda-corpo. No entanto, um ônibus em alta velocidade aparecerá, se chocará contra o automóvel e o arremessará de uma ponte. O carro cairá no mar, e Abel ficará 2 capítulos desaparecido, até que a polícia encontre o corpo. Neste período, Rosa dormirá, e o filho aparecerá para ela num sonho. Mãe, me perdoe por não ter conseguido ser tudo o que você e o papai tinham imaginado para mim, pedirá ele. Meu amor, você é muito mais do que eu e o Joseph imaginamos. Você sabe que, quando um filho chega, nós só queremos que ele tenha saúde para poder crescer, aprender e ter uma vida digna. Eu sei que todo pai e mãe fala que vai amar o filho de qualquer jeito, mas como não amar um filho como você? Você foi tão além de tudo o que nós sonhamos, afirmará a idosa. Aprendi muito com você, minha mãe. Não sei se consegui transmitir todo esse conhecimento para os meus filhos, mas eu tentei, Abel falará. E pode continuar tentando. Sempre existe uma oportunidade, afirmará a Rosa. Sim, mas não para mim. Não como antes. Por isso, minha Bubali Mami, sou eu que te agradeço, por tudo e por todos os dias que vivemos juntos, dirá ele, ainda sem avisar o que terá acontecido. Rosa o abraçará e acrescentará, sabe, filho, é por isso que você é o meu porto seguro, e é você que vai ser responsável por mim. Já deixei tudo certo com a Rebeca Silvia Pfeiffer. Mãe. Rebeca também foi embora, Abel contará. A idosa perguntará para onde, mas o filho não responderá. Durma bem, mamãe. Que a senhora durma o sono da paz e acorde amanhã para mais um dia, o empresário dirá e conduzirá a mãe até a cama. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, Allan Kardec esclarece sobre as aparições. O fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo, e projeta uma viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamo-nos obrigados a reiterar, completando as explicações dadas anteriormente. Não se deve perder de vista que durante a vida o espírito está unido ao corpo por uma substância semimaterial que constitui um primeiro envoltório, o qual designamos como perispírito. Tem, pois, o espírito, 2 envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível no corpo, outro etéreo, vaporoso, indestrutível o perispírito. A morte não é mais que a destruição do envoltório grosseiro, é a roupa usada que abandonamos. O envoltório semimaterial persiste e constitui, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom frisar, absolutamente não é a alma, não passa de seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não nos é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas de suas propriedades. Sabemos que ele representa um papel capital em todos os fenômenos espíritas, que após a morte ele é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida.
Por aí se explicam uma porção de fenômenos até aqui insolúveis. Veremos em artigo subsequente o papel por ele representado nas sensações do espírito. Além disto, a descoberta, se assim podemos dizer, do perispírito, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa rota inteiramente nova. Mas esse perispírito, direis vós, não é uma criação fantástica da imaginação? Não é apenas uma dessas suposições feitas tantas vezes para explicar certos efeitos? Não. Não é obra da imaginação, pois foram os próprios espíritos que o revelaram. Não é uma ideia fantástica, porque pode ser constatado pelos sentidos, porque pode ser visto e tocado. A coisa existe, nossa é apenas a denominação. Para as coisas novas necessitamos de vocábulos novos. Os próprios espíritos adotaram nas comunicações que estabelecemos com eles. Por sua natureza, e em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem imperceptível à visão, tanto por uma espécie de condensação como por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, não tomemos este termo ao pé da letra, pois só o empregamos por falta de outro. A condensação, dizíamos nós, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Ele pode, entretanto, instantaneamente retomar o seu estado etéreo invisível. Podemos fazer uma ideia desse efeito pelo do vapor, que pode passar do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido e ao sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito são o produto da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para torná-lo visível. De acordo com a sua vontade, ele pode estender, restringir e fazer cessar essa propriedade. Outra propriedade da substância do perispírito é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe oferece obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. O perispírito separado do corpo toma uma forma determinada e limitada e essa forma normal é a do corpo humano, mas não é constante. O espírito pode dar-lhe, à vontade, as mais variadas aparências, inclusive de um animal ou de uma chama. Aliás, isto se concebe muito facilmente. Não vemos homens que dão ao rosto as mais diversas expressões, imitando, a ponto de nos enganarem, a voz, assim como a expressão de outras pessoas, parecerem obesos, coxos, etc. Quem reconheceria na cidade certos atores que só costuma ver caracterizados no palco? Se, pois, assim pode o homem dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão pode fazê-lo o espírito com um envoltório eminentemente plástico e flexível e que pode prestar-se a todos os caprichos da vontade. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob uma forma humana. Em seu estado normal, essa forma nada tem de muito característica, nada que os distinga uns dos outros de maneira muito marcante. Nos bons espíritos, a forma é, via de regra, bela e irregular, longos cabelos flutuam sobre as espáduas e amplas túnicas envolvem-lhes o corpo. Mas se quiserem ser identificados, tomam exatamente todos os traços pelos os quais foram conhecidos e até mesmo a aparência da vestimenta, se isso for necessário. Assim, por exemplo, como o espírito, Esopo não é disforme, mas se for evocado como Esopo, posto tivesse tido posteriormente várias existências, aparecerá feio e corcunda, vestindo a maneira tradicional. É talvez a roupagem o que mais intriga, se, entretanto, considerarmos que ela faz parte do envoltório semimaterial, compreenderemos que o espírito pode dar a esse envoltório aparência de tal ou qual vestimenta, como a de tal ou qual fisionomia. Os espíritos tanto podem aparecer em sonho quanto em vigília.
As aparições em estado de vigília nem são raras nem novas, houve-as em todos os tempos e a história as registra em grande número. Sem remontar ao passado, entretanto, elas hoje são muito frequentes e muitas pessoas no primeiro instante tomaram tais visões por alucinações. São frequentes, principalmente nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo determinado, mas em geral pode-se dizer que os espíritos que assim nos aparecem são seres para nós atraídos pela simpatia. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de setembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.